Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Sedento por conhecimento. Desde já peço seu gostei aqui neste vídeo e se inscreva no canal. Como de costume, deixe-vos apresentar aqui o que é que será apresentado. Será, falado melhor dizendo, falaremos sobre ângulos de referências e também essa parte aqui, como medir e construir arcos. Porém, como começaremos por ângulos de referência, então, para facilitar a vida de vocês, eu já deixo aqui, dentro desse quadradinho aqui, qual minuto é que a gente irá falar sobre como medir barra construir arcos. Tá certo? Certo. Então vamos lá começar pelo começo. Vamos lá começar pelo começo, rapaz. A princípio, é porque eu estou apagando aqui. A princípio, eu já quero falar com vocês o seguinte: quando eu me refiro a ângulo de referência, o que eu quero dizer? O que eu posso falar sobre ângulos de referência? Ângulos de referência estão diretamente relacionados com o ângulo positivo de um círculo unitário. Certo. Melhor desenhar. Vamos lá. Exemplo. Nós já sabemos que para um respectivo ângulo, sei lá, vou desenhar aqui o gráfico ou o gráfico cartesiano, tá certo? Pronto. Nós já sabemos que para respectivo ângulo, digamos que sei lá de 30 graus, existe outros mais três ângulos que quando a gente pega, claro, o valor absoluto, o módulo do valor das respectivas funções trigonométricas e compara com a do 30, vai dar o mesmo. Isso, claro, em valores absolutos, por causa que vai mudar em si somente a questão do sinal. Exemplo, partamos para o exemplo. Por exemplo, quais serão os que eu sei daqui, sabendo mesmo, que serão os outros três valores que eu então falei? Por exemplo, do 30 terá uma parte do lado de cá, que é 30 graus para cá também. Terá uma parte para cá também, que equivalerá a 30 graus. Esses 30 que eu estou falando aqui são os que a gente vai chamar de ângulos de referência. A gente vai fazer as funções trigonométricas neles, ou nos respectivos valores que estarão bem aqui, ó, que eu já irei indicar. Não se preocupem. Aí continuando. Aqui, 30. Pronto. Vamos lá. Aí a gente faz um breve cálculo mesmo, por exemplo, a gente sabe que aqui é 90 graus, ou seja, para aqui para cá é 60. Para aqui para cá também vai ser 60. Então aqui é 120. 30 mais 120, 150. Então tá aqui o valor do ângulo positivo. Por que eu digo ângulo positivo? Por causa que ele veio daqui até aqui. Por isso que eu chamo ele de positivo. Já o ângulo de referência é o que sobra, entre aspas, desse ângulo até ele chegar no ângulo desse quadrante aqui, que é o 180. Ou seja, o espacinho que tem aqui, que no caso é o de 30 graus, é o nosso ângulo de referência, tá certo? Mas tá, por que eu estou falando isso? Por causa que, como eu disse, eu quero só nomear aqui para vocês a questão dos números que estão aqui na pontinha, para assim eu poder prosseguir com o que eu quero falar. Continuando, aqui é 180, nós já sabemos disso. 180 mais 30, 210.
Aí tá. Aqui é 330. Por que eu sei que é 330? Porque aqui é 0 e também 360. Então, se eu indiquei 30 aqui embaixo, para chegar nesse eixo X, significa dizer que é só diminuir 30 que eu vou chegar aqui onde eu quero chegar. Que no caso é 330. Continuando. 330 graus. Continuando. Esses três valores, 150, 210, 330, quando a gente pega o respectivo seno deles, por exemplo, e compara com o seno do 330, a gente vai notar uma peculiaridade. Que se a gente pegar o valor absoluto deles, ou seja, se a gente pegar somente o módulo, se assim preferirem dizer, dele, serão iguais. Exatamente. Exato. Da mesma forma serão os cossenos no âmbito do módulo. Em módulo. O valor absoluto do cosseno, da função trigonométrica cosseno de 30, de 150, de 210 e de 330 serão iguais. Ok? Mas sem ser em módulo, sem ser em valor absoluto, elas não serão iguais, pois uma será positiva, a outra pode vir a ser negativa. Isso depende da função trigonométrica que a gente está usando, tá certo? Enfim, prossigamos. Eu vou aproveitar que eu já desenhei parte das coisas aqui, vou só apagar em parte algumas aqui. E vou prosseguir com o que eu gostaria de falar. Vamos lá. Bom, como eu já indiquei para vocês o que é então ângulo de referência, mostrando para vocês aqui. Então, vamos lá. Vocês lembram a questão do primeiro quadrante, do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante, não é? Pois bem, lembrado disso? Ótimo. Então vamos lá. Aqui a gente já sabe que existe o ângulo positivo, que eu vou chamar de θ. Aqui, o ângulo positivo e o valor do ângulo de referência são os mesmos, tá certo? Por exemplo, e claro, eu vou chamar o ângulo de referência de α. Eles são os mesmos nos primeiros quadrantes, pois aqui, como a gente sabe, vai de 0, perdão, deixa eu escrever aqui direito, vai de 0 a 90. Graus. 0 a 90 graus. Aí, basicamente, de 0 a 90 graus, o valor de θ e o valor do ângulo de referência são iguais. Isso porque ambos estão se puxando, entre aspas, assim, o eixo X, que é aqui nesse primeirozinho aqui. Mas tá. E quando passa para outro? Exemplo. Deixa eu fazer. Vou ter que desenhar outra aqui, pessoal. Outra. Esqueci qual é o nome dessa aqui. Outros eixos x, y. Pronto. E já aqui, quando aqui quando o grau, ou melhor, quando o eixo, perdão, quando o ângulo positivo, θ, ele é maior do que 90 graus. O que acontece? Acontece que a gente saberá que basicamente o então ângulo θ em relação ao eixo x mais próximo será essa parte aqui, ó. Ângulo θ, eu falei, é o alfa, perdão. O ângulo alfa então será esse daqui. Eu acabei por perceber que eu não escrevi uma parada importante aqui, que é o seguinte: aqui θ é igual a alfa. Perdão, alfa é igual a θ. O valor de referência é igual a θ.
Tá certo? É importante eu escrever isso aqui porque vocês entenderão mais na frente o porquê de eu estar escrevendo isso daqui. Tá. Continuando. Aqui, concordamos nós que, basicamente, para eu estabelecer uma igualdade, para eu poder achar o ângulo de referência quando o meu ângulo positivo é maior do que 90, eu tenho que fazer um paranauêzinho, uma jogada bonita, de jogador caro. Que jogada é essa? É estabelecer o seguinte, vocês conseguem enxergar que essa zona bem aqui, ó, essa zona do alfa, essa zona do ângulo de referência, nada mais é do que a parte de 180 graus subtraída pela parte de θ. Vocês conseguem enxergar isso? Novamente, essa parte de alfa, essa parte do ângulo de referência, nada mais é do que eu dizer que é 180 subtraído por essa parte aqui. Concordam? Pois bem, então vamos transcrever isso. Ou vamos escrever isso. Então, eu concordo que 180 graus menos θ é igual ao ângulo de referência. Ok, parabéns, Messias, parabéns. Vamos partir para a próxima parte, que é o que? É se o valor do ângulo positivo ele está, como é que se diz, no terceiro quadrante. O que acontece quando ele está no terceiro quadrante e eu quero achar alfa? Eu quero achar o ângulo alfa, que é o nosso ângulo de referência. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Vamos lá. Nós concordamos que o ângulo positivo vai daqui do 0 grau até aqui. Daqui até aqui. Pronto. E nós concordamos que em relação ao ângulo de referência, o mesmo ele vai até o x mais próximo. O eixo x mais próximo. Que no caso não é esse daqui, ó. É esse daqui. Então, aqui seria o nosso ângulo de referência. Aí você diz, epa. Mas tudo isso daqui é o nosso ângulo θ, o nosso ângulo positivo. Como eu vou descobrir qual é o ângulo alfa? Qual é o ângulo de referência aqui? Pensamos o seguinte, que se toda essa parte aqui, ó, preste bem o que eu estou desenhando, se toda essa parte aqui é a parte θ, então se eu pegar essa parte toda bonitona, grandona, e subtrair pela parte de 180 graus, basicamente o que vai sobrar para a gente é essa parte aqui, ó, que equivale justamente a quem? Exatamente, ao nosso ângulo de referência. Então, novamente escrevo aqui. Se eu quiser achar o ângulo de referência, o ângulo alfa, o que eu vou fazer? Subtrair o maior, que no caso é o ângulo θ nesse caso, por 180. No outro a gente fez o contrário, subtrai o 180 por θ. Aqui não, aqui a gente está fazendo um tiquito diferente. Espero que estejam compreendendo. Mas vamos lá para a última parte, que no caso seria se o ângulo θ estivesse no quarto quadrante. Pronto.
Supondo que ele está aqui no quarto quadrante, o que é que a gente pode desde já saber? O ângulo positivo que eu estou falando. A gente sabe que basicamente ele está vindo daqui até aqui, né? Não daqui de onde eu desenhei até onde eu terminei, é do contrário. Da parte 0 até essa parte aqui. Espero que tenha compreendido. Aí pronto. Já o nosso ângulo alfa, o nosso ângulo de referência, ele está direcionado então mais perto assim do eixo X, que no caso seria essa parte aqui, ó. Então, como eu faria para achar o ângulo de referência aqui? Faríamos semelhante forma. Lembrem-se que aqui é o 0, mas também é o 360 graus. Então, para achar ela, no caso o ângulo de referência, eu basicamente vou subtrair 360 graus por a parte de θ, que é essa parte aqui. Ou seja, eu basicamente vou subtrair toda a parte por essa parte aí, sobrando assim, vocês concordam comigo, essa parte aqui, ó, que é justa a parte de θ, ou do ângulo de referência. No caso, 10 escrevendo aqui, para eu achar o ângulo de referência aqui, eu nada mais irei fazer do que subtrair o maiorzão, o grandão, 360 por θ. Entenderam? Espero que sim. Partamos agora para a próxima parte, que é o quê? É que eu quero pegar tudo que eu falei aqui, escrever aqui numa breve tabela, e dela tiraremos nossos resultados, nossas conclusões, tá certo? Nós iremos conseguir, não é difícil, acredito na gente. Vamos lá, eu vou escrever um aqui como o primeiro quadrante, o 2 como o segundo quadrante, o 3 como o terceiro quadrante e o quarto como o quarto quadrante. Como a gente bem sabe, o primeiro quadrante é de 0 graus a 90 graus. Eita, vê se eu diminuo isso daqui. Já o segundo grau é de... o segundo quadrante é de 90 a 180. Eu acho que eu vou ter que escrever aqui um pouquinho maior isso daqui. Pronto. Primeiro quadrante é de 0 a 90 graus. Oi, oi, oi. O segundo quadrante é de 90 a 180 graus. O terceiro quadrante é de 180 a 270 graus. Já o quarto quadrante é de 270 graus a 360. Certo? Pronto, agora eu só vou fazer mais organizado aqui.
Aí o que a gente sabe é que de 0 a 90 a gente vai lá no condizente ao ângulo de referência e ao ângulo θ, é que o ângulo de referência é igual ao ângulo θ. Já de 90 a 130 a gente pode utilizar aqui o ângulo alfa, é igual a 180 graus menos θ. Mas se tiver em radianos, você substitui. Π é 180, θ escreve em radianos também. Aí alfa vai ficar em radianos também. Já aqui vai ficar alfa igual a θ menos 180, como a gente escreveu ali. Por fim, alfa é igual a 360 menos θ, certo? Aqui a gente já finaliza a metade da primeira parte, basicamente. Por quê? Por causa que agora o que eu quero fazer com vocês é mostrar já aqui escrito, claro, já até antecipei aqui parte das coisas, que é o quê? É dizer com exemplos tudo que a gente falou aqui, porém relacionando com o fato de que as funções trigonométricas, dependendo da qual a gente está trabalhando, em diferentes quadrantes ela assume diferentes valores ou diferentes valores de sinais. No caso seriam positivo ou negativo, diferentes tipos de sinais. No caso positivo ou negativo. Tá, espero que entendam o porquê disso acontecer. Porque é como a gente já sabe, no âmbito de que no círculo trigonométrico, por a tangente, ou melhor, círculo trigonométrico, no círculo unitário, por a tangente ser 1, deixa eu só desenhar aqui. Por a tangente ser 1, então basicamente o cálculo do seno fica como cateto oposto, exemplo, igual ao seno, normalmente mesmo. Então fica acabando que, e na parte do cosseno, o cateto adjacente fica como sendo também a parte do cosseno. Então, como o ângulo em círculo unitário é dado do centro para fora, a vértice mais perto do centro, ou seja, essa parte aqui, então acaba que quem está o cateto adjacente a ela, sem ser o maior ângulo, sem ser o maior lado, por causa que o maior lado é a hipotenusa, que é essa parte aqui, é essa parte aqui. Então acaba que o eixo X vai se tornar o cosseno, ok? E o que é para ser o oposto ao ângulo, ele coincidentemente é paralelo ao eixo das coordenadas, o nosso famoso eixo X ou Y. Então acaba por ele também, ele ser na verdade o seno, o nosso seno, certo? No mais, continuemos. Aí o que eu quero dizer é, se a gente sabe que o eixo X é o do cosseno, o Y é o do seno, então a gente já pode tirar certas conclusões. Exemplo, que aqui vai ser semelhante, já que aqui o centro é o zero, o nosso zero, aqui já vai se parecer bastante com a famosa reta real, que a gente muito conhece, ou seja, para a direita, no caso relacionado ao cosseno, positivo, para a esquerda, negativo. Sobre o seno, para cima, positivo, para baixo, negativo. Aí acaba que, por exemplo, no condizente ao seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, tanto é que eu escrevi aqui. Já a parte de baixo é negativa, no condizente ao seno. Já o cosseno, como ele é essa parte
ele é para cá positivo, então essa parte e essa parte são positivos. No caso, o primeiro e o quarto quadrante. Enquanto o segundo e o terceiro são negativos. Como vocês podem perceber aqui. No mais, continuemos. Então, eu quero desde já pegar o seguinte exemplo. Digamos que eu tenha um ângulo positivo θ igual a 130 graus. E eu queira achar então o ângulo de referência. O ângulo de referência ao qual eu possa trabalhar para então achar o seno, o cosseno e a tangente de 130. E claro, somente modificar o tipo de sinal, seja ele positivo ou negativo, dependendo da função trigonométrica. Eu, particularmente, sei que o seno... Aí eu vou mudar de caneta aqui para não confundir. O seno de 130 é 0,7660. Mas antes de analisar de cara qual é o seno, se você tiver a tabela trigonométrica ao seu lado, você antes deve verificar em qual quadrante ele está. O seno, ou 130, ele está no segundo quadrante, entre 90 e 180 graus. Então aqui, por ele estar no segundo quadrante, eu sei que o valor que ele vem a ter vai ser positivo. Tira e queda, está aqui, positivo. Já o seno de 50, ele vai ser o mesmo seno, ou seja, 0,760. Porém, o que viria a mudar nele seria o sinal, seja esse positivo ou negativo. Porém, 50 está no primeiro grau, ou no primeiro quadrante. Vocês concordam comigo, né? Então, o seno de qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, o seno de qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante é positivo. Então, está aqui. Essa parte já foi. No condizente ao então cosseno, condizente ao cosseno de 130, a gente já pode, no caso o cosseno de 130, eu posso dizer para vocês que 130 está em que quadrante? Segundo, a gente já sabe. Porém, no condizente ao cosseno, o segundo quadrante é negativo. Então, o valor que o cosseno vem a ter vai ser negativo. No caso, eu já boto aqui menos. Aí, o valor do cosseno de 130 é 0,6427. Então, eu sei desde já que o cosseno de 50 também é 0,6427. Porém, a única coisa que vai mudar, claro, é a questão do sinal. Sinal esse que é, por 50 está no primeiro quadrante, positivo. Então deixa do jeito que está. O valor da tangente de 130. Vamos partir para a tangente. O valor da tangente de 130, ela equivale a, antes de mais nada, primeiro vemos em qual é o sinal, qual costuma ser o tipo de sinal do ângulo quando este está posto sobre a função tangente. Tá? Vamos lá. 130 está no segundo quadrante, a gente já sabe, e para tangente significa que ele é negativo. Então eu já ponho desde já aqui o negativo e então depois o valor da tangente, que no caso é 119,17. Já a tangente de 50, eu já sei que vai ser o mesmo valor. A única coisa que vai mudar é a questão do tipo de sinal, seja ele positivo ou negativo. E nesse caso é positivo. Por quê? Porque 50 está no primeiro quadrante. Pronto. A gente já resolveu esse primeiro exemplo aqui, que não tinha muitas peculiaridades, porém dá para compreender o que é que eu quis dizer. No âmbito de que quando você pega as funções trigonométricas dos respectivos ângulos
positivos, que são aqueles que vão no sentido horário, e do ângulo de referência, eles serão iguais se você estiver falando no sentido do valor absoluto, o valor em módulo, elas serão iguais. A única coisa que mudarão nelas, claro, é a questão do quadrante, tá certo? Dito isso, vamos para a parte... Eu poderia botar outros exemplos aqui, porém não vou botar não. Por quê? Porque eu estou com medo do meu celular descarregar. Vamos para a parte de... Esqueci qual é o nome. De como medir e construir arcos, tá certo? Caso, vamos lá, só estou esperando carregar aqui. Deixa eu escrever só aquele jurinho. O pessoal que pulou para essa parte já achar de cara. Sejam bem-vindos quem pulou para essa parte. Agora vamos sim resolver essa parte aqui. O arco que eu então falo, acredito que vocês saibam, é referente à questão do círculo unitário. Ou seja, vamos aprender a medir um arco. Um arco nada mais é do que um segmento daqui da superfície desse círculo. Ou seja, claro, isso baseado em um ângulo. Exemplo. Eu vou só desenhar os eixos x e y aqui, tá bom? Exemplo. Um arco equivale a essa parte aqui, ó. Um arco está diretamente relacionado ao seu ângulo θ e também relacionado ao seu raio, tá certo? Então, para você resolver um arco em si, você vai precisar tecnicamente de uma fórmula, porém também dá para tirar no conceito. Como assim? Eu vou primeiro estabelecer com vocês a questão da medida. Como eu posso medir esse segmento de arco? Bem aqui. Como? Tendo em mente o seguinte. Eu sei que a medida do arco, eu vou chamar de MA, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a parte que representa esse ângulo do todo, ou seja, θ sobre 360 graus, multiplicado por a então parte que é para ser aquele, multiplicado por então fórmula da medida da circunferência da medida da circunferência ou do perímetro da circunferência, medida do perímetro da circunferência, que no caso seria π2πr. Por quê? Pensem comigo assim. É o mesmo que eu estar pressupondo, por exemplo, de que daquele todo, ou seja, do todo que tem aqui na superfície, eu somente irei multiplicar, claro, esse por uma parte. Uma parte essa, que vai ser essa parte aqui. E então eu obterei exatamente a então quantidade que está aqui. Essa quantidade, claro, com π. Tá certo? Porém, aqui tecnicamente não vai ser o π ou é. Estou confuso aqui no condizente, é uma dúvida minha aqui. Depois eu esclareço nos próximos vídeos, caso necessário.
Vamos lá. No mais, essa daqui é a então fórmula que a gente utilizaria para então descobrir essa parte da medida aqui do arco, tá certo? Mas repito, percebam que a medida do arco está diretamente relacionada ao ângulo e também ao raio. São as únicas duas variáveis que muito acrescentarão ou diminuirão no âmbito do tamanho do raio, tá certo? Então vamos lá para os exemplos, que é o que importa. Exemplo: qual o comprimento de um arco, sabendo que o seu ângulo é 40, ou seja, deixa eu escrever aqui, 40 graus, e o seu raio é 10? Meu Deus, é muito difícil. Que difícil nada. Aqui é tiro e queda e a gente consegue fazer. Vamos lá. 40 graus, 2π multiplicado por R. Quem é R? 10. Ou seja, aqui, nessa parte daqui, dá 20π. Nessa parte daqui, a gente lembra que eu já falei que o 360, a gente vai simplificar, claro. O 360 é divisível por 40, de tal forma que inclusive é 9. Aí o 40, quando eu divido por 40, vai dar 9. Ou vai dar 1. 1 sobre 9 vezes 20π. No caso, ficando 20π sobre 9. E aqui encerra. Certo? Vamos partir para o próximo exemplo. Qual exemplo é o próximo? No próximo eu não quero descobrir qual é a medida do arco. Não. Eu quero, na verdade, descobrir qual é o ângulo. Como assim? Qual é o ângulo? Sabendo que eu sei a questão da medida do arco. No caso, eu sei que a medida do arco é 28π, ou seja, aqui vai ser em π, radianos. E a questão do raio, sabendo eu, claro, que o raio é 16. Messias, então por aqui está em π, eu presumo que aqui vai mudar. Vai mesmo. Em radianos, 360 graus é o quê? É 2π. Uma vez que a gente sabe que em radianos, π é 180 graus. 360 graus é 180 dividido ou multiplicado por 2. Então, por isso que a gente escreve 2π. Caso não esteja enxergando, eu irei fazer isso bem daqui. Continuando. Pronto. Escrito isto daqui, partamos para os cálculos. De cara eu já sei que esse vai cortar com esse, não vai? Cortou. Ficando assim, θ vezes 16 igual a 28π. Esse que está multiplicando passa dividindo. No caso, ficando claro, 28π dividido por θ. Que θ o quê? Dividido por 16. Aí dá para a gente simplificar. No caso, eu vou começar por 2, ficando 14π de um lado e 7 do outro. E 7 o quê? E 8 do outro. Aí dá para simplificar de novo por 2, ficando claro 7π e 4. Pronto. Já aqui não dá para simplificar mais, infelizmente. No mais, aí acaba que é isso. Como medir ou construir um arco. É basicamente isso. A gente dá para saber tudo através da pequena fórmula. Fórmula essa que, teoricamente, por a questão de ângulo e por a questão de radiano, seriam duas. Uma sendo para você medir o arco sendo igual a π-sor, ou θ vezes o raio. Puxa, por que θ vezes o raio? Por causa que a gente lembra que o θ estava sobre 2π, multiplicado 2π sobre o raio. Aí 2π cortou com 2π,
sobrando apenas ele, o θ e o E. Por isso que eu escrevi eles aqui. Aí, pronto. Essa é no caso dos radianos. Porém, eu não sou a favor de decorar essa. Não, eu sou mais a favor de entender essa outra aqui, que no caso é a medida do arco sendo equivalente a θ sobre 360 graus vezes 2π vezes E, que essa é para ângulos. Eu sou mais que vocês entendam essa, por causa que entendendo essa, a gente basicamente é tiro e queda para substituir 360 por 2π, então cortar, né? A gente é capaz de fazer isso de boa, de boa. No mais, é isso o vídeo. Obrigado por assistirem e até o próximo.